Bem, meus alunos, vamos continuar, né, a nossa classificação de fundos de investimento pela CVM. Nós já falamos dos fundos de curto prazo, é aquele que tem um prazo médio da carteira inferior a 60 dias e por ativo máximo de 375 dias, tá? Vimos que é um fundo de pouco risco, né, ele é pouco volátil. Vimos os fundos referenciados, que acompanham o índice de referência, né? Daí porque 95%, né, do patrimônio dessa carteira, desse fundo, tem que ir vinculado a um índice de referência, a um benchmark. Vimos os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa eles são baseados em juros domésticos e índices de preço. Lembrando que a CVM para os fundos de renda fixa só estipula no mínimo aquela aplicação em 80% em renda fixa, mas não especifica os demais 20%. Vimos que foi criado também o fundo de renda fixa, né, recentemente chamado Fundo de Renda Fixa Simples, né? Fundo de Renda Fixa Simples sendo hoje o mais conservador, o que corre menos riscos, inclusive não precisa assinar o termo de adesão, o investidor não precisa assinar, esse termo, quando ele quer aplicar no Fundo de Renda Fixa Simples. Apenas um resumozinho rápido que a gente já viu. Aí, seguindo a classificação da CVM, existe também os fundos classificados como os fundos cambiais, né? São classificados como cambiais quando eles deverão ter como principal fator, lógico, o risco de sua carteira vinculado à variação de preços de uma moeda estrangeira. Pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser o iene, né? Enfim, ele está vinculado a uma variação de preços de uma moeda estrangeira ou de um cupom cambial, ou seja, de uma variação acima da valorização de uma determinada moeda. Investe no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em ativos que busquem acompanhar a variação de preços em moedas estrangeiras. Então, também aí o percentual vinculado à variação em moedas estrangeiras é de 80%. Aqui já são fundos de investimento de alto risco, né? Já são mais voláteis, já tem uma variação muito grande em relação à média de performance e por isso eles podem cobrar taxa de performance. Isso quer dizer que estamos falando de fundos de investimento que têm uma gestão ativa, ou seja, eles podem procurar uma rentabilidade superior ao seu benchmark, que no caso aí o benchmark está atrelado a uma moeda estrangeira. Dívida externa, aqui já a composição da carteira, né, investindo em títulos brasileiros negociados no mercado internacional. Então seriam os títulos soberanos da nossa economia, né, do nosso governo, que estão sendo aplicados, estão sendo vendidos, né, no mercado internacional. Então está muito voltado o nosso endividamento, quando eu digo o nosso país, o endividamento do nosso país no mercado internacional. Daí porque se chama fundos de investimento de dívida externa. Também no mínimo 80%, observe que esse percentual de 80%, ele está sempre vinculado, né, tanto na renda fixa, como nos fundos cambiais que a gente acabou de ver, e agora também na dívida externa. 80% tem que estar aplicado em títulos representativos da nossa dívida externa, que é de responsabilidade do governo federal, ou seja, da União. Como se trata também de fundos de investimento que têm gestão ativa, ou seja, que podem querer ter uma rentabilidade ultrapassando o índice de benchmark, né, o índice de referência, eles podem cobrar a taxa de performance. Multimercados, aí já é um tipo de fundo, né, onde a composição da carteira não tem concentração em ativos. Né? É um tipo de fundo de investimento que ele aplica ao mesmo tempo na composição da carteira em ações, em títulos públicos, em títulos privados, em títulos do câmbio, né? Da variação do câmbio, da dívida externa, enfim. Não há uma concentração de ativos. Veja que aqui ninguém vai falar em percentuais. Os fundos classificados como multimercados devem possuir políticas de investimento que envolvem vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator, conforme diz os slides. Vários mercados e fatores de riscos, ele está, né, atrelado a vários mercados e fatores de risco, sem compromisso de concentração em um determinado mercado. Como se trata de fundos que também têm gestão ativa, eles podem cobrar taxa de performance, tá?
Esse tipo de fundo pode aplicar em DI, Selic, índice de preço, taxa de juros, câmbio, dívida externa, ações, etc., como eu já tinha falado. Bem, na última classificação da CVM, chegamos nos fundos de ações, né? Eles deverão ter como principal fator de risco a variação de preço de ações negociadas no mercado à vista da Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, né? De qualquer forma, um mercado de compra e venda de títulos e valores imobiliários, tá? Então, para ser definido um fundo de ações, isso é muito importante, no mínimo 67% da carteira desse fundo tem que estar atrelado a títulos e valores imobiliários, como ações, bônus de ações, recibo de subscrições, cotas de fundo de ações, ou seja, todos os ativos considerados títulos e valores imobiliários. Por que títulos e valores imobiliários? Valor, porque esses papéis, ações, bônus têm um valor, né? E mobiliários é que vem da mobilidade, ou seja, eu posso transferir a propriedade desses ativos para outra pessoa, né? E é o que acontece quando você compra e vende esse tipo de papel na Bolsa de Valores. Você está dando mobilidade, você está transferindo a propriedade quando está realizando compra e venda desses papéis. Bem, não há restrição ao uso de derivativos, ou seja, é um fundo de gestão ativa também, muito volátil e que pode utilizar qualquer estratégia de contratos e derivativos, ou seja, pode ter alavancagem, ou seja, correr muito mais risco do que o patrimônio líquido. Então, fechando, pessoal, vimos as 7 classes de fundos de investimento pela CVM. Começamos com fundos de curto prazo, falamos dos fundos referenciados, falamos dos fundos de renda fixa, demos atenção ao novo fundo de renda fixa chamado Renda Fixa Simples, falamos dos fundos cambiais, falamos dos fundos da dívida externa, falamos dos multimercados e concluímos agora com o fundo de ações. Lembrando, para ser considerado um fundo de ações, no mínimo a composição da carteira dele tem que ter 67% atrelado a esses títulos e valores imobiliários, ao mercado de ações. Tá. Existem algumas estratégias do fundo de ações, eu coloquei só esse slide apenas para chamar a atenção, porque eu vi uma questão mais ou menos falando disso, mas não me recordo da CVM ter perguntado, desculpa, da CVM não, da Ambima ter perguntado algum tipo, né, de estratégia de alocações de fundo de renda de ações, no fundo de ações. Mas está aqui, ó, Mark Time, é apenas o conceito, eu trouxe para vocês, são alguns fundos de ações que permitem o aumento ou diminuição da exposição à bolsa, né, conforme o time dentro do mercado. Você pode, no caso de perspectivas ruins, você não alavancar tanto a sua aplicação em fundos de ações, mas se tiver um cenário positivo, você alavanca mais, podendo até ter uma gestão alavancada. Então, você entra no mercado conforme o time. Stock Pink seria mais ou menos as escolhas dos ativos que o gestor de um fundo de investimento em ações, ele opta, né, para ter um maior potencial de retorno. Aposta em ações com maior potencial. E a arbitragem é quando você compra e vende, né, as ações, os títulos e valores imobiliários diante de cenários diferentes em mercados, com características ligeiramente diferentes. E aí você obtém um certo ganho. Eu vou dar um exemplo mais claro de arbitragem. É a pessoa que acompanha uma moeda, por exemplo, uma moeda estrangeira, num determinado país, e observa que esta mesma moeda que tem um preço em um determinado país, ela está diferente. E aí, em cima dessa variação de preços, o arbitrador faz uma compra aqui e vende no outro mercado, e ele vai ganhar aí a rentabilidade em função da diferença de preço, tá? É o que a gente chama de arbitragem. É um assunto muito mais explicado em detalhes quando a gente estiver fazendo a questão do CPA 20. Bem, lembrando também que dentro dos fundos de ações, existem alguns investidores que procuram aplicar seus recursos em empresas que levam a sério a questão da governança corporativa. E o que seria a governança corporativa? Tratar os acionistas minoritários de forma equitativa
com os acionistas majoritários. Então, existe um segmento dentro da Bovespa, tá? Que muitos investidores procuram fazer seus investimentos em empresas, né, que têm essa questão da governança corporativa como uma prática diferencial para seus investidores. É mais uma explicação simples também. Então, tem investidores que vão ver a empresa, vão ver se elas estão tendo governança corporativa e conforme o nível de governança, se é nível 1, nível 2 ou novo mercado, isso é mais explicado no CPA 20, ele decide comprar ações através de fundo de investimento daquela empresa que tem uma maior transparência. Normalmente, esse fundo de ações, na sua denominação, vai estar escrito lá, fundo de ações, mercado de acesso. E o que seria esse mercado de acesso? Seria um nível de segmento de governança corporativa, ou seja, essa empresa tem uma prática diferenciada junto aos seus acionistas. Tá? Ela é mais transparente, ela presta, a contabilidade dela tem uma prestação de serviço mais clara para os seus investidores. Bem, fundos de créditos privados, apenas a definição que a Ambima está perguntando nessa certificação. Então, pessoal, um fundo de investimento que tenha na sua denominação crédito privado, ele tem alto risco. Por que ele tem alto risco? Porque a composição da carteira dele está composta, né, com um percentual que excede 50% do seu patrimônio agregado a esses créditos privados, que tem um risco de crédito, um risco de calote muito grande. Mas tem investidores que têm aptidão e querem fazer esse tipo de aplicação de fundo de investimentos em créditos privados, com possibilidade de ter um retorno muito melhor do que outros fundos de investimento, mas lembrando que também pode ter uma perda elevada. E neste tipo de fundo de investimento, pessoal, o termo de ciência de risco de crédito tem que ser assinado. E tem que ser assinado mesmo, tem que ser no papel, não pode ser nem de forma eletrônica. Bem, aí outros tipos de fundos de investimento, colocamos aqui apenas só conceitos, né? Que é o índice de mercado, que tem um determinado índice de mercado, que a gente chama de trade funder, hedge funder, tá? Que são fundos que levam na sua composição um percentual de benchmark vinculado ao seu índice que ele está atrelado. Tá? Então, um índice Bovespa X, um índice DI tal, mas de aplicações mais elevadas e maior em risco. Tá? Não costumo ver a Ambima pedindo esse tipo de fundos de investimento na sua prova de certificação. Aí está aí dizendo, né, o que ele tem que levar, manter 95% no mínimo do seu patrimônio em aplicações de valores mobiliários vinculado àquele determinado índice de referência. Tá? Apenas uma alusão para vocês entenderem um pouco. Bem, fundos de investimento imobiliários, tá? São fundos de investimento que a gente chama de empresas que trabalham no mercado imobiliário, daí o nome, fundos de investimento imobiliário. Trata-se de um fundo de investimento fechado, ou seja, você só pode vender suas cotas no final, no vencimento, tá? Esses fundos de investimento, eles devem distribuir no mínimo 95% do seu lucro, né, apurado sob o regime de caixa para os seus cotistas, os seus investidores, ter uma posição mínima de 75% em direitos imobiliários, ou seja, títulos e valores do mercado imobiliário, admitindo-se, né, no máximo aí 25% do seu patrimônio temporariamente investido em cotas em títulos de renda fixa, tá? Nesse tipo de fundo de investimento é vedado operar nos mercados futuros ou de opções, ou seja, você não pode trabalhar no mercado de derivativos. Bem, agora nós vamos entrar numa parte de suma importância sobre fundos de investimento, que é a tributação, gente. Eu percebo que nas certificações da Ambima, normalmente cai 3, 4 questões sobre a questão tributária, que é muito importante sobre os fundos de investimento. Eu queria que vocês dessem uma atenção especial a esse assunto. Bem, existe o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras nos fundos de investimento. Entretanto, o IOF só é cobrado para as aplicações que seguem aquela tabela regressiva, de 1 a 29 dias.
Passado 29 dias, ou seja, a partir do 30º dia da aplicação, o IOF ele é isento, ele não é mais cobrado, tá? Então ele só cobra entre 1 e 29 dias. Não incide em IOF, né? Que eu estou falando aqui da tributação IOF. Nos fundos de ações, então fundos de ações não tem IOF. A alíquota de 1% para fundos sem carência, é essa tabela regressiva que eu acabei de falar, né? É 1% ao dia, e em cima dessa regressão fica zero a partir do 30º dia. E se for fundos com carência, a alíquota é de 0,5% em cima do ganho. Muitas vezes o cliente pede um resgate no fundo com carência antes do prazo de vencimento, e só essa alíquota aí absorve toda a rentabilidade do fundo. Não que vai entrar no capital investido, mas praticamente sacar, resgatar, né, as cotas de um fundo de investimento com carência antes do prazo, praticamente você não vai ter rentabilidade nenhuma. O IOF é cobrado sobre os rendimentos e incide antes no imposto de renda. Então preste atenção, gente. O primeiro tributo a cobrado quando existe, né, é o IOF. Depois é que se cobra o imposto de renda. Exemplos de operações com isenção de IOF. As aplicações no mercado de ações, módulo 6, nós vamos falar no próximo módulo, né? A compra do ativo ações e fundo de ações que a gente está falando nesse momento. Bem, vamos falar do imposto de renda, exceto para os fundos de ações. Então vamos falar nesse primeiro momento nos fundos de renda fixa. Eu já fiz a diferenciação para vocês do que seja renda fixa e renda variável. Vamos tratar da tributação apenas dos fundos de renda fixa. O imposto de renda é cobrado no resgate, ou seja, quando o investidor solicita o resgate da sua aplicação, e no come-cotas. E o que seria come-cotas? Seria uma tributação cobrada pela Receita nos meses de maio e novembro, independentemente se você fez resgate ou não. Então, repetindo, os fundos de investimento, exceto os fundos de ações, tem a cobrança do imposto de renda no resgate e tem a cobrança de imposto de renda nos meses de maio e novembro, quando existe o come-cotas. E por que o nome é come-cotas, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu falei da taxa de administração, eu disse que a taxa de administração ela reduz o valor da cota, o valor da sua cota do seu fundo de investimento que você comprou. Entretanto, o come-cotas, ele reduz o número de cotas. Então, deixa eu dar um exemplo melhor. Vamos supor que eu comprei um fundo de investimento, eu fiz uma aplicação no fundo de investimento, digamos em janeiro. Tá? E chegou o mês de maio, chegou o último dia útil de maio, e eu efetivamente nesse período não pedi resgate nenhum. Vai haver uma cobrança de imposto de renda? Vai haver, porque o come-cotas para os fundos de investimento em renda fixa, ele acontece no último dia do mês de maio e no último dia do mês de novembro. Então o come-cotas vai cobrar o valor, né, da alíquota que vai ser cobrada, vai ser conforme, tá? Conforme o tipo de fundo de investimento que você escolheu pelo critério da Receita Federal. Vamos lembrar? Eu fiz aqui um flip mostrando o critério, né, de imposto de renda pela Receita Federal. Estão lembrados? Então veja, olha, para a Receita Federal só existem dois tipos de fundos de investimento, de curto prazo e de longo prazo. Então, seguindo esse exemplo, vamos supor que eu comprei um fundo de investimento em janeiro, como eu falei, não fiz resgate nenhum e eu optei por comprar um fundo de investimento de curto prazo. Chega o último dia útil do mês de maio, a Receita Federal vai cobrar um imposto de renda. Como de janeiro a maio está, né, dentro de 180 dias, tá? Mas é um fundo de curto prazo, a Receita Federal vai fazer uma cobrança antecipada do imposto de renda pelo valor menor da alíquota conforme o tipo de fundo. Como no meu exemplo, eu estou citando que é um tipo de renda fixa de curto prazo,
A menor alíquota existente para esse tipo de fundo é 20%. Então, efetivamente, eu vou pagar no último dia do mês de maio, no exemplo que eu estou dando, uma alíquota de 20%, vai ser cobrado. E esta cobrança não é que vai diminuir o valor da cota. Esse valor cobrado vai ser representado no número de cotas. Então, mesmo que eu não tenha feito resgate nenhum, no primeiro dia útil de junho, a quantidade de cotas que eu tinha vai ser reduzida em função da cobrança desse imposto. E a Receita Federal vai cobrar pela taxa mínima, né? Vai ser pelo valor mínimo. Na realidade, quem vai cobrar é o administrador, seguindo a instrução da Receita Federal. Então, vai cobrar o valor mínimo. Se no meu exemplo dado, eu tivesse comprado esse fundo de investimento em janeiro e ele fosse de longo prazo, tá? O administrador vai cobrar pela menor taxa do tipo tributário do meu fundo de investimento. Como eu falei que é de longo prazo, vai ser cobrado uma alíquota antecipada no último dia do mês de maio, né, no último dia útil do mês de maio, que é o exemplo que eu estou dando, que como é de longo prazo, vai ser cobrado pela alíquota menor. Agora vamos continuar o exemplo. Vamos supor que chegou junho, mas não chegou ainda nos 180 dias. Digamos que eu faço o resgate antes de 180 dias. Então, se era antes de 180 dias, e digamos que o meu exemplo, eu apliquei no fundo de curto prazo, como já havia a cobrança de 20%, já tinha existido no último dia útil de maio a cobrança de 20%, aí o administrador vai cobrar a diferença, né? Porque eu fiquei no fundo até 180 dias, então eu teria que pagar 22,5. Como já foi cobrado 20, vai ser cobrado a diferença, a alíquota de 2,5. No exemplo de longo prazo, vamos supor, da mesma forma, eu saquei, né, eu resgatei, eu investidor, resgatei até 180 dias, logo depois do mês de maio. Já tinha sido cobrado no mês de maio 15% e eu tinha que pagar a 22,5%. Então o administrador vai cobrar a diferença, no caso, de 7,5%, que é a diferença, tá? E o exemplo serve conforme o prazo que você deixou os seus recursos aplicados. Então, repetindo, o nome Come Cotas, que é cobrado no último dia útil do mês de maio e de novembro, é chamado de Come Cotas porque o número de cotas do investidor ele vai diminuir. E aí a gente tem a expressão de Come Cotas, tá? A base de cálculo é sobre a rentabilidade, é lógico, só vou cobrar imposto de renda quando eu tiver ganho, né? Quando eu tiver ganho, e ela é líquida do IOF. Por que ela é líquida do IOF? Porque se existir IOF nessa aplicação, ou seja, que seja uma aplicação que foi realizada entre o primeiro dia até o 29º dia, vai ter IOF, primeiro se cobra o IOF e depois se cobra o imposto de renda. Então, o Come Cotas, né, só para explicar novamente aí, conforme o slide, é uma antecipação do imposto de renda, eu já falei. Para fundos de curto prazo, a alíquota é de 20%, está aqui, ó, é 20% porque é menor. E se for de longo prazo, como diz aí o slide, será de 15%, que é a tarifa menor. São chamados de Come Cotas porque o valor correspondente ao imposto de renda vai ser tirado, né, do número de cotas, daí se diminui o número de cotas. Está aí um exemplo, pessoal, dos fundos de curto prazo, né, classificação da Receita Federal, né? São fundos cujo prazo médio da carteira é igual ou inferior a 365, eu já tinha explicado isso, é o conceito tributário, o conceito da Receita Federal. O fato gerador do imposto, né, como ele é de renda fixa, eu estou tratando de renda fixa, será num resgate ou semestralmente, né, no último dia do mês de maio ou no último dia do mês de novembro, tá aí a explicação. E quem é o responsável pelo recolhimento é o administrador do fundo. Na realidade, a gente vai ver que em fundos de investimento, seja ele o tipo que for, o responsável pelo recolhimento desse tributo é do administrador do fundo. A alíquota semestral, a alíquota do Come Cotas, 20%, porque eu estou falando aí de curto prazo, e está aí os dois exemplos das duas alíquotas existentes no fundo de curto prazo. 22,5% se for até 180 dias, acima de 180 dias, 20%. Já se for o fundo de longo prazo, aquele que tem um prazo médio da carteira superior a 365,
As explicações são idênticas, né, para o fundo de curto prazo, só o prazo médio da carteira que é diferente. E a alíquota do Come Cotas é em cima da menor, né, alíquota para esse tipo de fundo, que no caso aí é 15%, conforme vocês estão vendo aí no nosso slide. Bem, agora vamos falar do imposto de renda para fundos de ações. Falamos dos fundos de renda fixa, vamos falar agora do imposto de renda para renda variável, que é, o fundo de ações é um tipo dele, renda variável, como eu já expliquei. Então, relembrando, para ser fundo de ações, a carteira no mínimo tem que ter 67%, né, aplicada em ativos do mercado de ações, do mercado de títulos e valores mobiliários. O fato gerador é o resgate. Veja bem, nos fundos de ações não se fala em Come Cotas. Não existe a cobrança do Come Cotas, ou seja, aquela cobrança no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro. Você só paga imposto de renda no fundo de ações quando você investidor faz o resgate. Né? Quando você manda desaplicar, manda resgatar suas cotas em fundos de ações. Como eu já disse, o responsável pelo recolhimento do imposto, seja de qualquer tipo, de qualquer tipo for, né, se é renda variável, renda fixa, o responsável pelo recolhimento do tributo é o administrador do fundo. E a alíquota, pessoal, a alíquota, né, que é cobrada do imposto de renda, é uma alíquota única de 15%. De 15%. Então, quando eu sou um investidor no fundo de ações, tá? E eu aplico meu recurso nesse tipo de fundo de investimento, na hora que eu resgato, a alíquota é de 15%. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que existe outra alíquota, mas eu vou explicar a diferença, né? Mas agora fixe, se eu apliquei em fundos de ações e no dia que eu pedir o resgate, eu vou pagar 15% em cima do ganho. Se não tem o resgate, né? Se não tem a tributação semestral, eu não posso falar em Come Cotas. Eu só falo em Come Cotas nos fundos de renda fixa que tem essa cobrança semestral no último dia útil de maio e novembro, conhecida como Come Cotas. Bem, eu posso compensar uma perda no imposto de renda? Como assim? Eu fiz uma aplicação num fundo de investimento, tá? Mas efetivamente eu não tive ganho, eu tive perda. Digamos, eu comprei várias cotas por R$5.000 e na época que eu fui resgatar, as cotas só valiam 4. Eu perdi R$1.000 nesse tipo de fundo. Eu posso pedir compensação dessa perda? A gente vai ver aqui, pessoal, que pode. Vamos ver? Os investidores podem, no caso de perdas com imposto de renda, fazer a compensação para evitar que sejam prejudicados. Agora preste atenção nos requisitos. Tenham que ser fundos do mesmo administrador, tá? Tem que ser do mesmo administrador. Os fundos sejam do mesmo perfil tributário, ou seja, se a minha perda foi numa aplicação de fundo de curto prazo, eu só vou compensar essa perda quando eu ganhar dinheiro no fundo também de curto prazo. Eu vou repetir. Naquele exemplo que eu falei que o investidor aplicou 5.000 e quando ele resgatou 4.000, ele perdeu R$1.000. E digamos que tenha sido no fundo de renda fixa de curto prazo. Depois ele fez uma nova aplicação no fundo de investimento de curto prazo e digamos que ele ganhou, nessa nova aplicação, ele ganhou R$300. Mas veja bem, só que ele tinha perdido R$1.000, né, no investimento anterior. Então, na realidade, ele não vai pagar esses R$300. Ele ainda tem um prejuízo de R$700. Então, nesse caso aí, ele não vai pagar porque ele teve uma perda. Mas, repetindo, ele tem que aplicar no fundo do mesmo administrador, normalmente, né, o mesmo administrador dos recursos de terceiro que ele fez a aplicação, seja o mesmo perfil tributário. Por que eu estou chamando a atenção? Você fez uma aplicação no fundo de curto prazo e perdeu. Aí depois você fez uma aplicação no fundo de longo prazo e ganhou dinheiro. No longo prazo, você pode compensar essa perda nesse fundo de longo prazo? De jeito nenhum. Você só pode fazer a compensação das perdas, né, no imposto de renda se for o mesmo perfil tributário. Ou seja, curto prazo com curto prazo, longo prazo com longo prazo, ações com fundo de ações. Entenderam? É isso aí. O administrador,
ele não é obrigado, pessoal, a manter os registros para identificar o valor compensável de cada cotista. Então, eu normalmente só vou ter compensação do imposto de renda quando o administrador mantém esses registros para identificar isso. A maioria dos fundos de investimento, dos administradores, né, que administram fundo de investimento, eles têm esses registros, né, mas ele não é obrigado. Passa a ser um diferencial competitivo. Nós vamos dar um intervalozinho e a gente volta daqui a pouco. Até lá!